Desde os primeiros alvoreceres da humanidade, um nome ecoa com a força de um trovão, carregado de culpa e mistério: Caim. Milênios se passaram e a história de Caim, o primeiro assassino, continua a desafiar nossa compreensão. Mas há um detalhe, uma peça central neste quebra-cabeça ancestral que tem sido mal interpretada, obscurecida pelo tempo e pela tradição. Todos nós, em algum momento, ouvimos falar da marca de Caim, um sinal visível gravado em sua testa que o condenaria a uma vida de errância e desprezo. Mas, e se eu lhe disser que essa imagem, tão arraigada em nosso imaginário, está profundamente equivocada? E se a verdadeira marca de Caim, o sinal que o distinguiu e o amaldiçoou, não estivesse em sua testa, mas em algo muito mais sutil, porém infinitamente mais devastador? Prepare-se para desvendar um dos maiores enigmas das Escrituras. Se você busca desvendar os mistérios da Bíblia e compreender as profundas conexões entre o passado e o presente, clique no botão de se inscrever e ative o sino para não perder nenhuma de nossas revelações. Para entender a verdadeira natureza da marca de Caim, precisamos mergulhar nas profundezas do Gênesis, no alvorecer da civilização. Adão e Eva, expulsos do Éden, iniciaram uma nova vida, marcada pelo suor e pela dor, mas também pela esperança de uma descendência. Caim foi o primogênito, o primeiro nascido fora do paraíso. Seu nome, que significa aquisição ou posse, carregava as expectativas de seus pais, talvez a crença de que ele seria a semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente. Mas a realidade se mostraria muito mais sombria. Caim, agricultor por ofício, oferecia a Deus os frutos de seu trabalho árduo. Seu irmão, Abel, pastor de ovelhas, trazia em sacrifício as primícias de seu rebanho, a gordura dos primeiros nascidos. E aqui, irmãos, reside o primeiro grande ponto de inflexão, a primeira rachadura na alma de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? A Bíblia não detalha os motivos da rejeição, mas os estudiosos sugerem que não foi a natureza da oferta em si, mas a atitude do ofertante. Abel ofereceu com fé, com um coração puro e obediente. Caim, talvez com um coração dividido, com uma dose de negligência ou até mesmo arrogância. O fogo da inveja, da ira, começou a queimar no coração de Caim. Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Ele se aproximou de Caim, questionando-o: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Essas palavras, carregadas de advertência e oportunidade, revelam o caráter de um Deus que, mesmo diante da falha humana, oferece um caminho de redenção. Mas Caim, cegado pela ira e pelo orgulho ferido, ignorou a voz divina. Ele permitiu que o pecado, como uma fera faminta, se aninhasse à porta de seu coração, pronto para devorá-lo. A escolha estava clara: dominar o pecado ou ser dominado por ele. Caim escolheu a segunda opção. A narrativa bíblica é assustadoramente concisa em sua descrição do crime. Caim chamou Abel para o campo e ali, em um ato de frieza e premeditação, tirou a vida de seu próprio irmão. O sangue de Abel clama da terra, e a pergunta de Deus a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ecoa com a força de um juízo. A resposta de Caim: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? É um testemunho da completa ausência de remorso, da dureza de um coração que se fechou para a verdade e para o amor. A mentira, a negação, a indiferença, esses são os primeiros sinais da verdadeira marca que Caim estava construindo para si. E então, o veredito divino: a maldição de Caim. Agora, pois, és amaldiçoado por sobre a terra,
que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás sobre a terra. A terra, antes sua fonte de sustento e orgulho, agora se voltaria contra ele. Ele seria um nômade, um exilado, um eterno forasteiro. E aqui, irmãos, chegamos ao cerne do nosso mistério, a marca. Caim, desesperado, clama a Deus: é tão grande a minha punição que não a posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que me achar, me matará. O medo da retribuição, da vingança, consome-o. E então, Deus faz algo que, à primeira vista, parece contraditório. Ele promete proteção a Caim. Por isso, qualquer que matar a Caim, 7 vezes sobre ele se tomará vingança. E o texto bíblico conclui: e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o achasse o matasse. Mas que sinal era esse? A tradição popular, como já mencionamos, nos fez crer que se tratava de uma marca física, indelével, talvez na testa, visível para todos. Uma tatuagem divina da culpa. Mas a Bíblia não diz isso. A palavra hebraica para sinal é ot, que pode significar um sinal, um penhor, um milagre, um presságio, não necessariamente algo visível. Pense nos sinais que Deus deu a Noé, o arco-íris, a Abraão, a circuncisão, a Moisés, as pragas. Nem todos eram marcas físicas na pessoa. Então, o que era esse sinal em Caim? A chave para desvendar este mistério reside na compreensão do caráter de Caim e da natureza da maldição. A maldição de Caim não era apenas uma punição externa, era uma transformação interna, uma deterioração da alma. O verdadeiro sinal de Caim não era uma marca na testa, mas um estado de espírito, uma condição existencial que se manifestaria em sua vida, em suas ações, em seu relacionamento com o mundo e com Deus. Primeiro, o sinal de Caim foi a separação. Ele foi separado da comunhão com Deus, de sua família, da terra que ele amava. A expulsão do Éden foi um exílio físico. A maldição de Caim foi um exílio espiritual e relacional. Ele se tornou um fugitivo e errante. A errância de Caim não era apenas física, era uma errância da alma, uma incapacidade de encontrar paz, propósito ou pertencimento. Onde quer que fosse, a sombra de seu crime o seguiria. Ele não podia fugir de si mesmo. O sinal, portanto, era a própria consequência de suas ações manifestada em sua vida. A ausência de raízes, a falta de um lar, a constante busca por algo que nunca encontraria. Essa era a sua marca. Em segundo lugar, o sinal de Caim era a culpa e o remorso. Embora Caim não tenha demonstrado remorso imediato após o crime, suas palavras a Deus, "É tão grande a minha punição que não a posso suportar", revelam um peso existencial. A marca, neste sentido, era a própria consciência pesada, a lembrança constante de seu pecado que o atormentaria sem fim. A Bíblia nos mostra que o pecado, quando não confessado e perdoado, se torna um fardo insuportável, uma prisão invisível que nos acompanha a cada passo. Caim carregava essa prisão dentro de si. A marca era a dor da alma, a angústia de um espírito inquieto. Terceiro, o sinal de Caim era a falta de propósito verdadeiro. Antes, ele era um agricultor, trabalhava a terra, produzia. Agora, a terra não lhe daria mais sua força. Seu trabalho seria em vão. Ele se tornaria um construtor de cidades, um pai de uma linhagem influente, mas tudo isso seria construído sobre as areias movediças de um propósito distorcido. A marca era a esterilidade espiritual, a incapacidade de produzir frutos genuínos, de encontrar verdadeira satisfação em seu labor. Sua vida se tornaria uma busca incessante por algo que nunca o preencheria, porque a fonte de sua plenitude havia sido corrompida.
Quarto, e talvez o mais profundo, o sinal de Caim era a rejeição da graça divina. Deus ofereceu a Caim a oportunidade de dominar o pecado, de arrepender-se antes do crime. Após o crime, Deus ainda prometeu protegê-lo de vingadores. Mesmo em sua condenação, havia um resquício de misericórdia. Mas Caim, em sua rebeldia e dureza de coração, continuou a se afastar. A marca, então, era a própria barreira que ele ergueu entre si e a possibilidade de redenção. Era a recusa em aceitar a mão estendida de um Deus que, mesmo diante do maior dos crimes, ainda oferecia um caminho. A proteção divina, o sinal que impedia que Caim fosse morto, não era necessariamente uma marca visível que todos reconheceriam. Poderia ser uma intervenção divina invisível, uma aura de intocabilidade que impedia qualquer um de levantar a mão contra ele. Ou mais profundo ainda, poderia ser uma manifestação do próprio julgamento divino. Caim não morreria pelas mãos de outro homem, mas viveria sua maldição até o fim, como um testemunho vivo das consequências do pecado. A longevidade de sua linhagem, apesar de sua maldição, pode ser vista como parte desse sinal. Uma lembrança constante de que a vida, mesmo em sua forma mais corrompida, é preservada por Deus. Mas o que a história de Caim e sua verdadeira marca nos ensinam hoje em nosso mundo complexo e muitas vezes sombrio? A jornada de Caim é um espelho para a alma humana, um alerta atemporal sobre os perigos da inveja, da ira e da recusa em dominar o pecado. Primeiro, o perigo da inveja e do orgulho. A raiz do pecado de Caim não foi apenas o assassinato, mas a inveja que o precedeu. Ele não aceitou que a oferta de Abel fosse superior. O orgulho ferido o levou a um caminho de destruição. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, permitimos que a inveja dos dons ou sucessos alheios corroa nossa alma? Quantas vezes o orgulho nos impede de reconhecer nossas falhas e buscar a reconciliação? A marca de Caim nos lembra que esses sentimentos, se não dominados, podem nos levar a abismos inesperados. Segundo, a importância da responsabilidade pessoal. Deus confrontou Caim antes que ele cometesse o crime, avisando-o sobre o pecado que jazia à porta. Caim tinha a escolha. Ele escolheu ceder. A história de Caim é um lembrete contundente de que somos responsáveis por nossas escolhas e pelas consequências que delas advêm. Não podemos culpar as circunstâncias, os outros ou até mesmo Deus por nossas próprias falhas morais. O sinal de Caim é um testemunho da responsabilidade intransferível do indivíduo. Terceiro, o poder corrosivo do pecado não confessado. Caim tentou esconder seu crime, mas o sangue de Abel clamava da terra. O pecado, quando não é tratado, não desaparece. Ele se manifesta em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossa paz interior. A verdadeira marca de Caim era o peso de seu pecado, a culpa que o perseguia, a separação que ele criou. Para nós hoje, isso significa que a confissão, o arrependimento e a busca pelo perdão são essenciais para a cura da alma. Ignorar o pecado é permitir que ele nos marque de formas muito mais profundas e duradouras do que qualquer tatuagem visível. Quarto, a natureza da misericórdia divina, mesmo diante da justiça. Deus puniu Caim, mas também o protegeu. Sua justiça é inegável, mas sua misericórdia, mesmo em meio ao julgamento, é surpreendente. Isso nos ensina que, mesmo quando falhamos terrivelmente, a porta para a graça de Deus nunca está completamente fechada. Ele nos oferece a oportunidade de arrependimento e redenção, se estivermos dispostos a aceitá-la. A história de Caim, apesar de trágica, é um lembrete de que a esperança da redenção está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. A marca de Caim não era um sinal físico na testa,
mas um estado de ser, uma condição espiritual e existencial que se manifestou em sua vida de errância, culpa e separação. Foi a própria consequência de suas escolhas, o peso de seu pecado, a ausência de paz. E embora não carreguemos uma marca de Caim literal, todos nós enfrentamos a tentação de ceder à inveja, à ira e à soberba. Todos nós temos a capacidade de permitir que o pecado nos marque, nos separe de Deus e dos outros e nos lance em uma errância espiritual. A história de Caim é um eco do Éden, um lembrete de que as escolhas que fazemos têm consequências eternas. É um alerta para estarmos vigilantes, para dominarmos o pecado que jaz à porta de nossos corações. Que a verdadeira revelação sobre a marca de Caim nos inspire a buscar um coração puro, a viver em comunhão com Deus e a escolher a vida a cada dia, para que a marca que deixamos no mundo seja de amor, fé e redenção, e não de culpa e separação. Se você foi tocado por esta revelação e sente o desejo de aprofundar ainda mais seu conhecimento nas Escrituras, desvendando mistérios e compreendendo os sinais dos tempos, este é o seu lugar. Não deixe que a verdade se perca. Clique no botão de se inscrever agora, ative o sino para receber todas as nossas notificações e faça parte desta comunidade que busca a sabedoria divina. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama para que mais pessoas possam desvendar a verdadeira marca de Caim e aplicar essas lições em suas vidas. Sua jornada de fé e discernimento continua conosco.